Olá, eu sou Kate Coutinho, sou neuropsicopedagoga e sou integrante da Corvus Movement. E neste mês eu estou na CorvoCast com uma série maravilhosa e o primeiro vídeo já está disponível aqui em cima, então você clique e assista. Vai estar muito bom, viu, gente? Bora lá então para o segundo episódio? Então, nesse episódio, nós vamos falar sobre honra, limites e relacionamento familiar. Que lindo, né, gente? Que gostoso. E nesse tema, gente, nós vamos entender qual a importância da conexão emocional dentro da família. Muitas famílias estão emocionalmente cansadas. Então, a situação atual é o quê? Juntas fisicamente, moram na mesma casa muitas vezes, mas separadas emocionalmente. Triste, né? Mas essa é a realidade de muitas famílias. Existe o quê? Excesso de telas, pouco diálogo, pouca escuta, pouca presença emocional. E qual é o plano de Deus para a família? Vamos ver? Em Efésios 6, 3 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, para que tudo aconteça do bom e do melhor, e para que a sua vida flua. Isso é mandamento de Deus. E também tem uma para os pais. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, desmotivados, tristes. Então, há um equilíbrio aí. Nem muito e nem pouco, não é verdade? Vamos honrar? Vamos honrar, mas também não vamos irritar a ponto de desmotivar. A neurociência explica a respeito do vínculo. Fala que o nosso cérebro aprende através dos relacionamentos. E quando existe vínculo saudável, há o quê? Segurança emocional, a cooperação, a aprendizado. E os comportamentos são o quê? Sintomas. Mas o coração é a raiz de tudo. O que pode estar escondido através desses comportamentos? Carência, dor, rejeição, medo, solidão. É preciso uma autoridade saudável dos pais, dos tutores desses adolescentes. Autoridade não é grito, ok? Autoridade é referência emocional. Eu tenho que ser referência para o meu filho. E os adolescentes precisam sim de firmeza, amor, coerência e exemplo. Porque assim, hoje em dia, as redes sociais, elas ajudam muito nessa baixa autoestima dos adolescentes, na ansiedade, no sentimento de inferioridade. E isso não é bom, não é verdade? E eu trago uma orientação aos pais que as palavras moldam a identidade emocional dos filhos. Quando você fala assim, poxa, você é um burro, sabe o que passa na cabeça dele lá no interior, lá no cantinho do coração? Poxa, meu pai, que entende de tudo, né? Tá me chamando de burro é porque eu sou burro. Se ele me chama de incapaz, então porque eu sou incapaz. Tá vendo a raiz de tudo isso, como é dura, como dói? Não é legal, não é verdade? Isso aconteceu com a gente, eu digo comigo muitas vezes, e eu assim, acredito que com muitos de vocês, pais. Porque nossos pais foram também imperfeitos como nós. E eu peço hoje perdão aos meus filhos, se muitas vezes eu passei dos limites. Porque nós pais somos imperfeitos em tudo, como eu já falei, e repito quantas vezes for necessário. Mas nós podemos mudar, e mudar com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Isso faz toda a diferença, gente.
muita. Então é importante entender que limites sem amor ferem. Amor sem limites desorienta. Então tem que ter um equilíbrio, como eu já disse. Os adolescentes suportam a correção, porque eles não suportam a invisibilidade, é você fazer de conta que ele nem está ali. Ele chegar para você, ai mãe, pai, eu tenho um problema, e você fala, ai tá bom, depois você fala, ai que tanto que fala. Ai, o pai, quer, você quer? Muitas vezes a gente age dessa maneira e nem percebe, e nem percebe. Seu filho, ele precisa de uma posição, ele precisa de limite, e ele precisa de um pai e de uma mãe presente, tutores presentes, amáveis com ele. Ensinar o caminho que deve andar. A palavra de Deus fala, ensina o caminho à criança e quando ela for mais velha, não vai se desviar dele. Não vai se desviar desse caminho. O caminho que é dirigido pelo Senhor é um caminho perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E aos adolescentes, mais uma vez eu digo, ouçam a direção dada pelos pais. Os pais têm muito a ensinar. A internet, muitas vezes, não. Deus honra as atitudes amáveis. E entendam que vocês não são invisíveis, vocês são amados, muito amados. Bom, vou ficando por aqui. E que Deus nos ensine a tratar nossa família com mais amor, com mais sabedoria. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Até mais!